Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, aproveitando que estamos de pé, vamos meditar no texto bíblico, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Iremos ler a partir do versículo de número 28. Se todos encontraram e podemos ler, digam amém. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantou e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Vendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Amém? Muito obrigado, podeis assentar. Minha gratidão a Deus pela vida do vosso pastor, que hoje também se faz meu pastor, pastor dos que me acompanham, pastor João Costa. Minha gratidão a Deus pela vida da Thalita, que nos fez o convite. Muito obrigado. Com o mesmo carinho que você nos contatou, nós estamos aqui para servir vocês, seu esposo Elvison. Muito obrigado pelo carinho. Já foi dito aqui, nós estamos acompanhados e muito bem acompanhados. Quem tem amigos não anda sozinho. E nós estamos aqui hoje acompanhados pelos nossos amigos para provar isso. Minha esposa, o presente que Deus me deu. A Bíblia diz que quem acha uma esposa, acha um bem e alcançou do Senhor um presente. É assim que eu me sinto. Um privilegiado. Alguém que recebeu da parte de Deus um presente, e o presente é você. Muito obrigado por me anteceder e preparar o nosso coração para receber a palavra. No louvor nós tocamos Deus, e no momento da palavra, Deus nos toca. Essa é a minha expectativa para essa noite, para esse momento. Nós congregamos na sede do Campo Central. Nosso pastor presidente é o pastor Darlan, pastora Gisele. E é claro, nós estamos aqui cooperando com vocês debaixo da bênção dos nossos pastores. O texto que nós lemos nos apresenta uma família vivendo, quem sabe, os seus dias mais difíceis. Trata-se de uma família enlutada, assim como a nossa. A única diferença é que esta família chora pela morte física. E muitos de nós, ou muitas de nossas famílias, choram pela ausência de alguém que não morreu fisicamente, mas que continua vivo. Porque nós sabemos que existem esposas viúvas de maridos vivos, existem esposos, maridos, viúvos de esposas que ainda vivem. E o que para mim consiste
uma tragédia pior ainda, é que existem filhos órfãos de pais vivos. Então, ao olharmos para esse texto, nós precisamos pensar também por essa perspectiva. O luto não significa apenas a morte física, mas há uma realidade, e nós a chamamos de morte espiritual. E muito maior preocupação precisamos ter com a morte espiritual do que com a morte física. Porque há 3 mortes na Bíblia: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E só não tem jeito para a morte eterna. Para a morte física e para a morte espiritual tem jeito. Por outro lado, a morte física que amedronta tantas pessoas, ela serve para nos aproximar de Deus, ou pelo menos o salvo, o crente em Cristo. A morte é a porta de acesso para a eternidade com Cristo. Mas a morte espiritual é o contrário, ela afasta o homem, a mulher de Cristo. O que está morto espiritualmente está distante de tudo e de todos. Ele está distante de Cristo, está distante da família, está distante do corpo de Cristo, que é a igreja, e nós também precisamos pensar nisso. Que nós somos uma família e fazemos parte de uma família, mas nós também estamos inseridos no corpo de Cristo, somos noiva de Cristo, e a noiva de Cristo também é uma família. E, para nossa tristeza, há realmente no meio de nós, não há como negar, muitos que estão mortos espiritualmente. Então, é uma realidade, muitos de nós estamos ou precisamos estar de luto por irmãos nossos que se afastaram, que se perderam, que estão mortos espiritualmente, que não compreenderam a proposta do isolamento social, que é se afastar do contato físico com o corpo físico, e não se afastar do contato com o corpo espiritual, que é a igreja. Então, muitos ministérios improdutivos, muitos dons e talentos enterrados no nosso meio, diante dos nossos olhos. Diáconos que não almejam presbitério, presbíteros que não almejam serem evangelistas, evangelistas que não almejam o pastorado. É uma realidade no nosso meio, muitos de nós estamos acomodados, paramos no tempo, nos deixamos levar por palavras que foram ditas sem pensar, por pessoas cujo histórico é falar sempre sem pensar, pessoas que não têm peso na palavra. Muitas vezes ouvimos tais palavras de tais pessoas e permitimos que essas palavras desçam ao nosso coração. E nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual e também ajudar os nossos irmãos no crescimento, no desenvolvimento espiritual. Alguém disse que se nós cuidássemos da nossa vida espiritual, como cuidamos da nossa vida financeira, muitos de nós já seríamos mendigos. Porque muitos de nós cuidamos com tanto zelo, com tanto descuidado da nossa vida espiritual, que se cuidássemos da nossa vida espiritual com a mesma proporção, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção, já estaríamos mortos espiritualmente. E eu gostaria que você percebesse, como ponto de partida, que nós estamos inseridos nessa história. A realidade dessa família não é uma realidade distante da nossa realidade. Nessa família tem dor.
E aí eu te pergunto, na nossa família tem dor? Nessa família tem ausência, tem choro, tem lágrimas, tem pedido de socorro. Mas nessa família também tem milagre. Nossa família também vive milagre todo dia. Então, em vários pontos, em vários aspectos, a nossa família se parece com essa família. E eu quero falar com vocês justamente sobre esses dois pontos que eu citei aqui: dor e milagre. Basicamente, eu quero falar sobre entre a dor e o milagre. O que há? Porque nós temos a morte de Lázaro nos primeiros versículos, que gera dor. Mas temos um milagre que Jesus realizou no final do texto, que gera alegria. Então essa família vive dois extremos: a dor e a alegria gerada pelo milagre que Jesus operou. Mas entre a dor e o milagre, entre a morte de Lázaro que gera dor e o milagre que Jesus opera, que gera alegria, tem um processo, são muitos versículos. O texto começa falando da morte, da dor, mas o final do texto, só no final do texto, mais de 40 versículos, que fala do milagre realizado. Então tem toda uma realidade, tem todo um processo entre a dor e o milagre. E por que eu escolhi esse texto essa noite para compartilhar com vocês? Porque são duas mulheres que se destacam nesse processo, nessa realidade entre a dor e o milagre. É uma família que nos é apresentada. São duas mulheres e um homem, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro morreu. Quem ficou? Marta e Maria. Duas mulheres. Lázaro, como morto, não pode realizar absolutamente nada. Mas elas poderiam realizar, elas poderiam fazer alguma coisa, e elas fizeram. E elas não fizeram da dor a justificativa para pararem o tempo, para estacionarem. Elas não fizeram do luto, da dor, da ausência de um ente querido a justificativa para não fazerem nada. Em primeiro lugar, a primeira atitude dessas mulheres que é digno da nossa atenção é que elas chamam Jesus quando as coisas ficam difíceis. Talvez muito diferente de muitos de nós que recorremos a homens, que recorremos a dinheiro, que recorremos a influências que temos. Elas só conseguem pensar numa alternativa: Jesus. E elas fizeram o que o coração delas foi movido a fazer. Só Jesus tem jeito, só Jesus pode realizar, só Jesus pode fazer. E elas chamam Jesus. Só que quando elas chamam Jesus, elas nos ensinam uma grande lição. No versículo 3, elas mandaram chamar Jesus e os mensageiros foram instruídos a dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Olha, a sabedoria, a coerência nas palavras dessas mulheres. Porque mulheres sabem como falar, o que falar. Eu fico impressionado com a Amanda quando a gente abre uma live para falar sobre namoro, para falar a jovens. Eu passo o dia todo preparando algo, lendo alguma coisa para compartilhar, ela sem estudar nada. Eu digo: amor, vai estudar alguma coisa, lê alguma coisa. Abre a live e ela fala mais que eu, fala mais lindo, é mais convincente do que eu. Então, a mulher é agraciada por Deus com essa habilidade de falar bem, de ser coerente nas palavras, e precisam usar isso em seu benefício, e é claro, em benefício do reino de Deus.
Coloque dois homens que não se conhecem juntos para você ver os assuntos. Se conseguirem falar de alguma coisa de futebol ou de política. Mas coloca duas mulheres que nunca se viram juntos. Cláudio Duarte disse que 5 minutos depois, uma já sabe quantos filhos, que tipo de parto foi, se foi cesáreo, se foi normal. Então, as mulheres têm essa habilidade, e essas duas mulheres provam isso novamente. Porque olha a sabedoria que elas têm para convidar Jesus. Em primeiro lugar, elas não disseram qual enfermidade Lázaro tinha. Elas não disseram qual a doença. Por quê? Porque elas sabiam que não importava a doença, Jesus poderia curar, seja qual doença fosse. Então isso já demonstra sabedoria. Elas precisam apenas informar Jesus, não que Jesus não soubesse que Lázaro estava enfermo. Elas precisavam apenas informar Jesus que elas reconheciam naquele momento que só Jesus poderia fazer alguma coisa. E em segundo lugar, elas não disseram a Cristo o que ele deveria fazer diante daquela realidade. Elas apenas disseram: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. O que é que muitos de nós fazemos? Senhor, a minha realidade financeira está difícil. E para que minha realidade financeira melhore, é preciso que o Senhor toque no coração do meu patrão para aumentar o meu salário. Ou quem está desempregado diz: eu preciso que, para que essa realidade tenha uma solução, uma saída, eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego. Tem que ser uma porta boa. Essa é a nossa realidade. Nós apresentamos a Jesus o problema e como se ele não soubesse resolver, a gente também dá para ele a solução. Mas essas mulheres disseram: está enfermo, e o Senhor sabe o que fazer. E o Senhor sabe quando o Senhor precisa vir. Não precisa vir hoje, não precisa vir amanhã. Está enfermo. Então a mensagem tem um caráter, um propósito apenas informativo. Nós não podemos dizer a Jesus onde agir, como agir, quando agir. Ele não trabalha ao nosso modo, ao nosso tempo, ele trabalha do modo dele e no tempo dele. Então é inútil falar para ele como e quando ele deve agir em nosso favor. Então elas chamam Jesus nos ensinando essa grande lição. Em segundo lugar, em primeiro lugar, elas se destacam. Elas nos influenciam até hoje. Porque elas chamam Jesus. Jesus é a primeira e única alternativa que elas têm. Não confiam em seus próprios métodos, não confiam no que elas mesmas podem fazer. Em segundo lugar, elas sabem que são amadas por Jesus. Olha o versículo 5. Jesus amava a Marta, a Maria, sua irmã e a Lázaro. Você mulher, vocês mulheres, precisam saber disso. Vocês são amadas por Jesus e Jesus deu inúmeras provas disso. Jesus não amava apenas Marta e Maria, Jesus amava as mulheres e continua amando. Jesus poderia vir ao mundo por inúmeros métodos, mas Jesus escolheu vir ao mundo pelo nascimento virginal. Nasceu de uma mulher. Ele se permitiu ser gerado por uma mulher. Ele se permitiu ser amamentado por uma mulher. Ele começa o seu ministério dando demonstrações de que ama as mulheres. Quando você lê João 3 e João 4, você percebe que Jesus prega duas mensagens. Uma mensagem à mulher samaritana em João 4 e outra mensagem para Nicodemos em João 3. E o tema é o mesmo: água. Mas para Nicodemos, Jesus prega uma mensagem difícil de entender.
Ao ponto de Nicodemos perguntar para Jesus, como pode ser isso? Aí Jesus tira uma casquinha e diz, tu és mestre em Israel e não consegue compreender isso? Mas aí a mensagem que Jesus prega para a mulher samaritana em João 4 é o mesmo tema, mas é uma mensagem tão clara, é tão compreensível, que qualquer um de nós entende. Jesus amava as mulheres. Jesus defende uma mulher adúltera em João 8, que era odiada pelos fariseus, pois eles chegaram para Jesus com pedras nas mãos, dizendo, esta mulher foi pega no ato de adultério, e nós consultamos a lei, e a lei diz que tais mulheres sejam apedrejadas, mas a lei dizia que o homem e a mulher, mas era odiada, e eles trouxeram só a mulher com pedras nas mãos. Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E do mais velho ao mais moço, começaram a se retirar, e ficou só Jesus e a mulher. E quando a mulher pensava que seria repreendida, porque estava acostumada a ser mal amada, mal compreendida, Jesus disse, onde estão os teus acusadores? Porque eu não sou teu acusador, eu sou teu perdoador, teu salvador, eu não sou teu acusador. E como prova do amor de Cristo por aquela mulher, ele diz, vai e não peques mais. Ou seja, te amo, pode ir, está perdoada, mas porque eu te amo, não peques mais. Quantas vezes Jesus disse a mulheres, não chores. Quantas vezes Jesus cuidou de casos de mulheres, defendeu as mulheres, ressuscitou seus filhos, libertou suas filhas. Maria Madalena, a Bíblia diz que Jesus a libertou de 7 espíritos malignos. Uma mulher atormentada, uma mulher oprimida, Jesus disse, está liberta. E ela passou a servir Jesus. E Jesus ama tantas mulheres que fez dessa mulher, Maria Madalena, a portadora da maior notícia que o mundo já ouviu. Ele está vivo. Jesus ama as mulheres. Jesus demonstrou tanta preocupação com Maria, a mãe do seu corpo, enquanto estava na cruz, ele conseguiu pensar nela. Olhou para o discípulo amado e diz, cuide dela, ela agora é sua mãe, ele agora é seu filho, leve ela para sua casa e cuide dela, faça o que eu não posso fazer por ela. Então Jesus está na cruz, sangrando, carregando os pecados do mundo inteiro, mas consegue pensar e cuidar de uma mulher. Então essas mulheres conseguiram sair da dor, do luto e viver um milagre, porque assimilaram o amor de Cristo por elas. Elas entenderam que serem amadas de Deus não é garantia de ausência de dificuldades, de luto, de choro, de lágrimas, de provações. Elas sabiam que eram amadas, mas não conectaram o fato de serem amadas com o fato de que não poderiam sofrer qualquer tipo de dificuldade. E as mulheres amadas por Cristo precisam saber que Cristo não nos prometeu facilidade, mas nos prometeu felicidade. Em terceiro lugar, em primeiro, elas chamam Jesus e por isso são dignas de reconhecimento. Elas sabem que são amadas, porque ser amado e saber que é amado e assimilar esse amor são duas coisas muito distintas. Em terceiro lugar, são mulheres de fé. Jesus demorou 4 dias e quando Jesus chegou, Marta saiu ao encontro dele. E quando Marta o viu, Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Muitos olham para essa expressão de Marta e dizem, está vendo, está reclamando, está murmurando. Eu vejo o contrário. Ela está expressando sua fé em Cristo. Ela está dizendo, o Senhor não veio
Mas eu tenho fé, apesar de o Senhor não ter vindo, não ter atendido no tempo que eu julgava ser o tempo ideal, eu continuo crendo que se o Senhor estivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Isso é fé. Ela não consegue encontrar tempo para reclamar, para murmurar. Ela sabe que tempo com Jesus é muito precioso. Então ela prefere deixar a murmuração de lado, suas angústias de lado, suas frustrações e decepções de lado, e ela encontra tempo apenas para declarar sua fé em Cristo. E quando ela declara sua fé em Cristo, ela diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: mas teu irmão há de ressuscitar. Ela declara sua fé com um nível ainda mais profundo. Ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar, futuro. Então, Marta é uma mulher de fé, mas todos nós temos nossas falhas, nossas fraquezas. Ao mesmo tempo que ela declara sua fé em Cristo, há um detalhe que talvez passa desapercebido, que é o fato de ela se apegar por demais ao futuro ou por demais ao passado. Ela começa dizendo, se referindo ao passado: se o Senhor estivesse aqui. Então, para ela, um fato marcante é o passado, o que passou. Mas depois ela só consegue se fixar no futuro. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar. Mas ela não consegue se firmar no presente, e é isso que Jesus vai ajustar. Porque a nossa fé às vezes precisa de um ajuste. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus está dizendo: você não precisa ver apenas o futuro, se preocupar apenas com o futuro, se apegar apenas com o futuro. Você não precisa também se apegar por demais ao passado, porque se você se apega demais ao passado ou por demais ao futuro, você deixa de viver o presente glorioso que eu preparei para você. Que futuro é esse? Jesus estava diante dela, era uma realidade, ela não conseguia viver isso, assimilar isso. Jesus não disse a Marta: eu serei a ressurreição. Jesus não disse a Marta: eu era a ressurreição. Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição. Ou seja, eu estou aqui e agora. E você precisa aproveitar este momento e precisa ter uma fé no presente, ainda que a realidade presente seja uma realidade difícil. Jesus disse uma pergunta final: crês tu isto? Você crê nisso, Marta? Ela disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então olha o ajuste que Jesus faz na fé de Marta. Jesus faz ela declarar em quem ela crê. Porque a nossa fé não pode ser apenas uma fé que eu digo eu creio. Mas você também precisa declarar no que você crê. Como Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Então você não pode ter uma fé na fé. É você crer que vai acontecer porque você tem fé. Fé na fé. Você não pode ter fé no alvo errado. Você precisa ter fé em Deus, em Cristo. E ela declarou isso. E Jesus queria ensinar muita coisa para essas mulheres nesse dia, como pretende nos ensinar essa noite. Se porventura elas estivessem reclamando da demora de Jesus, Jesus não disse, mas poderia dizer: eu vim no tempo certo. Porque se Jesus tivesse vindo antes atender, o milagre seria cura apenas, porque Lázaro só estava enfermo. Mas como Jesus, na nossa visão, demorou de vir, ele chegou, Lázaro já estava morto. Então agora o milagre não é mais cura, é ressurreição. E eu te pergunto, qual milagre é maior? Qual milagre é mais extraordinário, cura ou ressurreição? Então às vezes parece que Jesus
está demorando, mas é porque ele está projetando isso para que o milagre que ele vai realizar quando ele chegar seja um milagre maior. Um milagre digno de maior glorificação, de maior exaltação. Mas também o que me chama a atenção é que Marta é uma mulher que se preocupa com a espiritualidade da irmã. Porque ela foi até Jesus e teve a sua fé restaurada, a sua fé ajustada. Mas Maria estava em casa. Ela entende, Maria também precisa viver essa experiência que eu acabei de viver. Maria também precisa ouvir isso. Então ela não consegue se conformar em só ela viver isso, só ela ouvir o que ela ouviu. Eu sou a ressurreição e a vida. Foi tão forte, foi tão transformador para ela ouvir isso. Ela disse, eu não posso ouvir isso sozinho. Aí Jesus coopera com esse sentimento de Marta quando diz, vai lá chamar ela. E Marta correu para casa, chegou para Maria e disse, Maria, irmã, o mestre está aqui e te chama. Olha o quanto Jesus ama as mulheres, olha o quanto Jesus se preocupa com as mulheres, ao ponto de se preocupar com Maria. Eu imagino Jesus pensando, Marta já está aqui, Marta já foi consolada, Marta já teve sua fé ajustada, mas ainda falta uma. Maria, cadê Maria? Onde está Maria? Como está Maria? E eu imagino Maria em casa recebendo essa notícia e ouvindo essas palavras. O mestre, quem? O mestre, o criador do mundo, o Deus encarnado, o Todo-Poderoso está aqui na nossa aldeia, na nossa cidade. E apesar de terem tantas pessoas aqui, Ele está chamando você. Ele citou seu nome, Ele quer saber como você está. Aí Maria sai correndo e se prostra aos pés de Jesus. E quando Maria se prostra, nós vemos o quarto motivo pelo qual essas mulheres são dignas de destaque. Maria adora a Jesus prostrada, aos seus pés. Ela chega e se prostra. São 3 as ocasiões em que Maria está diante de Jesus. E nas 3 vezes diante de Jesus, ela está aos pés de Jesus. É o melhor lugar que a gente pode estar. Em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus e Jesus ensina. Em João 12, o capítulo seguinte, ela está aos pés de Jesus. Agora, novamente, aos pés de Jesus. Porque ela é uma verdadeira adoradora. E sabe o que é adorador? É aquele que consegue adorar na dor, apesar da dor. O murmurador é aquele que quando vem a dor, ele murmura, ele reclama. Mas o adorador é aquele que adora na dor. Então, apesar do luto que ela vive, das lágrimas que ela está derramando, da realidade difícil que ela está enfrentando, ela se prostra aos pés de Jesus em adoração. Para a gente encerrar, um dos últimos detalhes dessa história que chamou a minha atenção é que o texto diz que muitos judeus haviam descido de Jerusalém para consolarem Marta e Maria, as irmãs enlutadas. E já se faziam 4 dias de consolo, e elas não se sentiam consoladas. Mas quando Jesus chega, e Maria ouve a notícia de que Jesus acabara de chegar e chamava por ela, ela se levantou, ela deixou na casa sozinho os consoladores e foi ao encontro de Jesus. O que ela mais precisava naquele momento era de consolo, mas os consoladores foram inúteis. Suas consolações foram insuficientes para acalmar o coração de Maria, ao ponto de ela os deixar para trás e correr em direção do mestre. Sabe por quê? Porque ninguém consola como ele. Ela sabe reconhecer isso. Apesar de ela ter a sua irmã, apesar de ela ter amigos, ela sabe que só Jesus pode consolá-la como ninguém.
Você tem seu marido, você tem seus filhos, você tem suas amigas, mas você precisa entender essa grande realidade: ninguém consola como Jesus. Então, se você não encontrar consolo nos braços de alguém, você vai encontrar consolo com seus joelhos dobrados, com as suas lágrimas derramadas na presença de Cristo no seu quarto de oração. Ele te entende, Ele te compreende, Ele sabe exatamente o que você tem enfrentado e o que você tem vivido, e Ele quer te consolar porque Ele te ama. Os homens são inúteis nesse aspecto de consolação. Só Jesus pode consolar. Ele consolou Jairo, Ele consolou a viúva de Naim, Ele consolou as mulheres. Jesus não consola com palavras vazias. Jesus consola com palavras que Ele pode cumprir, porque os homens, na tentativa de consolar, eles dizem palavras que eles nunca poderão cumprir. Eles fazem promessas que nunca poderão cumprir, mas só Jesus promete e cumpre. Se Ele falou, Ele não falou apenas para te consolar, Ele não falou apenas para você parar de chorar, Ele não falou apenas para você colocar um sorriso nos seus lábios e alegrar o seu rosto. Ele falou porque Ele tem um projeto de alegria, de regozijo, de felicidade para a sua vida e para a sua família. Ele te prometeu porque Ele sabe o que você tem vivido, e está perto o dia em que Ele colocará um novo cântico na nossa boca. Jesus a vê prostrada aos seus pés, Jesus a vê chorando, e o texto diz que quando Jesus a viu chorando, Ele se moveu em espírito e perturbou, e chorou também. Jesus é tão extraordinário que Ele consegue identificar a nossa necessidade. As palavras que Maria diz são as mesmas que Marta disse. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Ele percebe que há uma diferença na personalidade das duas. Ele entende que Marta se sentia melhor no luto, falando, conversando sobre o assunto, dialogando, fazendo perguntas, e Jesus puxa essa conversa, e Jesus conversa com ela, elas têm um diálogo. Marta não chora, mas Maria é diferente. Maria não quer conversar, ela começa a falar, mas ela não consegue. Ela para de falar, ela começa a chorar, e parece que eu vejo Jesus dizendo: se para você, Maria, é melhor chorar, vamos chorar juntos, eu e você. Pense comigo na profundidade dessa expressão. Jesus chorou. Ele chorou porque viu uma mulher chorando e se compadeceu dela. E disse: se chorar te alivia, vamos chorar juntos. E às vezes a gente não precisa dizer muita coisa não. Se a gente começar a falar, a gente fala o que não deve, fala besteira. Então chore com os que chorem. Aprenda com Jesus. E nessa família, Jesus realizou um grande milagre. E nisso eu creio. Na nossa família, Jesus também vai realizar um grande milagre. Como eu não sei. Quando eu também não sei. Mas o que eu sei e o que eu vim declarar nessa noite, inspirado pelo Espírito Santo, é que vocês, mulheres, estão sendo chamadas por Deus para serem os instrumentos que Ele vai usar na restauração do seu lar, da sua família, dos sonhos que morreram, para serem instrumentos de resgate de vidas. Nisso eu creio, isso eu declaro essa noite em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?